A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 32 e 33. Ter os pés de barro é algo meio equivalente, pelo menos da parte bíblica, de ter algo como o calcanhar de Aquiles. Ou seja, quando um líder tem uma falha que o deixa vulnerável, a gente pode até falar que ele tem os pés de barro, ou seja, ele é frágil na sua formação ali, na sua base. E essa frase, essa expressão, ela tem a sua origem no livro de Daniel, que assim como Ezequiel, é alguém que está lá no cativeiro babilônico. E ele vai escrevendo as suas coisas, as suas profecias, a sua história, à medida em que ele vai passando o tempo lá no exílio. Daniel, junto com vários outros jovens e mais velhos também, lá de Jerusalém, são levados para a Babilônia e eles são escolhidos a dedo para poder servir no palácio do rei. E assim como José, Daniel vai subindo nas suas posições dessa terra estrangeira pela sabedoria do Espírito, pela sua fidelidade a Deus. E do mesmo jeito que José, ele ganha destaque pela interpretação de um sonho. O rei Nabucodonosor sonha com uma estátua gigante que é destruída por uma pedra. O texto diz novamente: a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 32 a 35. Daniel dá essa interpretação. As várias partes do corpo são, na verdade, reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia, de Nabucodonosor. Seguindo o seu império, vai vir mais 3 reinos. Os medos e persas, que representam, o torso, o peitoral de prata. Depois vão vir os gregos, que são a cintura e as coxas de bronze. E, por fim, os romanos, com as pernas de ferro. Só que existe aqui um quinto, ou a gente pode falar uma extensão do quarto, que na verdade são os pés. Só que esses pés, eles não são uma continuação das pernas, sendo apenas de ferro. São pés de ferro misturado com barro. Esse quinto reino, ou derivação do quarto reino, é representado por esses pés de ferro misturado com barro, que na verdade dizem pra gente que esse reino vai ser forte, mas também vai ser frágil. Ele vai desaparecer pelas mãos de uma pedra que parecia pequena, inofensiva, quando comparada com o poder imponente que toda essa estátua apresenta pra gente. Só que quando a pedra dá um golpe nesse quinto reino, ela o derruba e toma conta do mundo. Daniel 7 também vai retomar esse tema dos 4 reinos e a sua destruição final pela rocha, apresentada lá como o Filho do Homem. E assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, a rocha. Lá em Gálatas 4, verso 4, Paulo lembra a gente disso. Ele cresceu no reino de ferro, ele foi ganhando força através da sua fraqueza. E parecia que ele não tinha a menor chance contra o poderoso Império Romano. Ele foi esmagado debaixo do pé de ferro de Roma. E ainda assim, dentro de 300 anos, foi o Império que o crucificou, que acabou confessando ele como Senhor. Hoje o seu reino continua a encher toda a terra. A pedra vai ficando cada vez maior. Olhe para os impérios mais poderosos de hoje. Pense nos poderes mais intocáveis que estão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não têm só pés de barro, eles são pés de barro. E eles devem cair, porque todo inimigo, diz o texto bíblico, será trazido para debaixo dos pés de Cristo Jesus.